E se eu te dissesse que existe uma única palavra no Pai Nosso, capaz de desbloquear milagres, proteger você do mal e atrair a providência divina como um ímã? E se eu te revelar que padres, monges e santos, como São Francisco e Santa Teresa, sabiam disso, mas poucos ousaram ensinar abertamente? Hoje, o Espírito Santo quer te mostrar o código escondido nesta oração que Jesus nos deixou. Não é por acaso que você está aqui. Algo em seu coração sabe que há mais nesta prece do que repetimos há anos. Quantas vezes você já rezou o Pai Nosso sem perceber o poder sobrenatural em cada linha? Talvez sua vida não tenha mudado, porque ninguém te revelou o segredo que transformou a história de mártires, curou enfermos e abriu portas impossíveis. Mas hoje tudo muda. Nos próximos minutos você vai descobrir a palavra-chave que ativa a autoridade divina nesta oração. E porque 99% das pessoas a ignoram, como os santos usavam o Pai Nosso como escudo espiritual contra ataques do inferno, o versículo escondido que conecta essa oração ao Apocalipse e ao seu destino, antes de começarmos, comente: Pai, seja feita a tua vontade. Isso não é só um comentário, é um ato de fé. O YouTube esconde vídeos como este, mas seu like e seu amém obrigam o algoritmo a mostrar esta mensagem a quem precisa. O penúltimo ensinamento hoje será a chave para você nunca mais rezar o Pai Nosso da mesma forma. Se estiver pronto, começamos em 3, 2, 1. Santidade do nome de Deus, o decreto que ativa a autoridade divina. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Estas palavras iniciais da oração que Jesus nos ensinou não são uma mera introdução poética. Elas constituem um decreto espiritual capaz de alterar realidades, um princípio teológico profundo que os santos e mártires compreendiam em sua plenitude. No Antigo Testamento, encontramos a base deste mistério. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Este mandamento vai muito além de proibir juramentos falsos. Revela que o nome divino carrega em si um poder ontológico. Pronunciá-lo com reverência é invocar a própria presença de Deus. O profeta Isaías nos dá uma dimensão ainda mais profunda. Assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é Santo. Isaías, capítulo 57, versículo 15. A santidade do nome não é um atributo entre outros, mas a própria essência de Deus. Quando Jesus nos ensina a santificar este nome, está nos convidando a participar desta santidade essencial. Os padres da Igreja desenvolveram ricas reflexões sobre este tema. São Cirilo de Jerusalém, em suas catequeses mistagógicas, explica que santificar o nome de Deus significa reconhecer sua absoluta transcendência, separando-o em nosso coração de toda criatura. Santo Agostinho vai além. Ao dizermos santificado, seja o vosso nome, estamos pedindo que Deus seja santificado em nós, pois embora Ele seja sempre santo em si mesmo, precisa ser reconhecido como santo por suas criaturas. Na tradição monástica, desenvolveu-se uma prática profunda de meditação sobre o nome divino. Os monges do deserto passavam horas repetindo esta primeira petição do Pai Nosso, acreditando que cada sílaba continha um poder transformador. São Bento incluía em sua regra momentos específicos para esta contemplação, considerando-a uma arma espiritual contra as tentações. Mas como isso se aplica à nossa vida concreta? Quando pronunciamos santificado seja o vosso nome com plena consciência, estamos fazendo um ato de adoração que nos coloca em nossa posição correta diante do Criador,
como criaturas que reconhecem sua dependência radical. Estamos estabelecendo um princípio de proteção espiritual, pois como diz o Salmo 91, versículo 14, porque a mim se apega com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Estamos ativando uma graça transformadora, pois ao santificar o nome de Deus em nossa boca, permitimos que este mesmo nome nos santifique. Santa Teresa d'Ávila relatou em suas experiências místicas que quando rezava esta primeira parte do Pai Nosso com especial devoção, sentia uma presença divina tão intensa que a levava às lágrimas. Ela ensinava às suas irmãs carmelitas que santificar o nome é o primeiro degrau da escada da oração verdadeira. Na prática diária, experimente rezar estas primeiras palavras do Pai Nosso com uma pausa consciente após cada frase. Deixe que santificado seja o vosso nome. Ecoe em seu coração antes de continuar. Você começará a perceber como esta simples prática pode mudar toda a sua experiência de oração, transformando repetição em verdadeiro encontro com o divino. O Catecismo da Igreja Católica, número 2807, nos lembra que o nome de Deus é santo em si mesmo, mas nós o invocamos como santo ao reconhecê-lo como tal, ao glorificá-lo e ao agir em conformidade com esta santidade. Esta é a essência do poder oculto nesta primeira petição. Ela não apenas louva a Deus, mas nos transforma em instrumentos de sua santidade no mundo. Que ao pronunciarmos santificado seja o vosso nome, possamos fazer eco à visão do profeta Isaías. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e os serafins clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isaías 6, versículos 1 a 3. Pois é neste espírito de adoração que descobrimos o verdadeiro poder da oração que Jesus nos deixou. 2. O reino entre nós. A geografia divina que transforma realidades. Venha a nós o vosso reino. Esta segunda petição do Pai Nosso contém uma das revelações mais subestimadas da oração dominical. Quando Jesus instrui seus discípulos a orarem pelo advento do reino, ele não está falando apenas de uma realidade futura ou distante, mas de uma presença ativa que deve manifestar-se aqui e agora em nossa existência concreta. As Escrituras fundamentam este mistério. No Evangelho de Lucas, Jesus declara: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Lucas capítulo 17, versículos 20 e 21. Esta afirmação revolucionária transforma completamente nossa compreensão da petição. Não oramos por algo que virá, mas pelo pleno desabrochar do que já está presente em germe. Os padres da Igreja desenvolveram uma rica reflexão sobre esta dimensão do Pai Nosso. Santo Agostinho, em seu comentário ao Sermão da Montanha, explica: quando dizemos, venha o vosso reino, oramos para que o reino que já existe em potência se manifeste em ato em nossas vidas. São Gregório de Nissa vai além, afirmando que o reino é como fogo latente na lenha, que precisa ser soprado para manifestar-se em plenitude. Na tradição mística, Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz descrevem o reino interior como a morada de Deus na alma em graça. Em suas obras, revelam como esta petição do Pai Nosso se relaciona intimamente com a vida de oração profunda, onde a alma experimenta antecipadamente o governo divino. Mas como este reino se manifesta concretamente? Através de 3 dimensões interligadas: o reino pessoal, quando permitimos que Deus reine em nosso coração, transformando nossos pensamentos, vontades e afetos. Como escreve São Paulo: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Romanos 6, versículo 12. O reino comunitário,
Quando a vida da Igreja, sacramento do reino, manifesta os valores evangélicos de amor, justiça e misericórdia. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. O reino cósmico. Quando toda a criação que geme e suporta angústias até agora, Romanos 8, versículo 22, for redimida e transformada na parúzia. Os santos compreendiam o poder transformador desta petição. São Francisco de Assis, ao rezar "Venha o vosso reino", via-se como instrumento para que este reino se manifestasse até mesmo nas criaturas não humanas, como atesta seu Cântico das Criaturas. Santa Faustina Kowalska registrou em seu diário que cada vez que rezava estas palavras com fé, sentia uma efusão especial da divina misericórdia sobre o mundo. Na prática espiritual, esta petição nos convida a um exame constante. Onde em minha vida o reino ainda não se manifestou plenamente? Que áreas ainda resistem ao governo divino? Ao rezarmos "Venha o vosso reino", estamos nos comprometendo a ser terrenos férteis, onde a semente do reino, CF Mateus 13, versículos 1 a 23, possa crescer e dar fruto. O Catecismo da Igreja Católica, números 2 de 816, ensina que nesta petição, o cristão identifica-se com o desejo de todos os homens de habitar na unidade da família de Deus. Esta é a dimensão cósmica do reino que devemos almejar, não como fuga do mundo, mas como transformação radical de todas as coisas em Cristo. Que ao pronunciarmos "Venha a nós o vosso reino", possamos fazê-lo com a consciência de que estamos participando ativamente do plano divino de recapitular todas as coisas em Cristo. Efésios, capítulo 1, versículo 10. Começando por nosso próprio coração. 3. A revolução do pão cotidiano, o milagre que se renova a cada amanhecer, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. À primeira vista, esta parece ser a petição mais terrena do Pai Nosso. No entanto, quando examinamos suas camadas de significado, através da tradição da Igreja, descobrimos que ela encerra um dos mistérios mais profundos da vida espiritual. O livro do Êxodo nos apresenta o protótipo desta provisão divina. Eis que vos farei chover pão do céu. Êxodo 16, versículo 4. O maná no deserto não era apenas alimento material, era uma lição diária de confiança. Deus ordenou que se colhesse apenas para um dia, exceto na véspera do sábado, ensinando assim que a fé não pode ser estocada, mas deve ser renovada a cada manhã. Jesus retoma este simbolismo quando declara: "Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede." João capítulo 6, versículo 35. Aqui se revela o primeiro nível de interpretação desta petição. Ao pedirmos o pão cotidiano, estamos antes de tudo suplicando por Cristo, o verdadeiro pão descido do céu. Os padres da Igreja desenvolveram uma compreensão tríplice desta petição. O pão material, reconhecimento de nossa dependência de Deus até para as necessidades mais básicas. Como ensina São João Crisóstomo, não dizemos "o pão meu", mas "o pão nosso", para nos lembrar que nada é verdadeiramente nosso. O pão da palavra, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4, versículo 4. Santo Agostinho via nesta petição um pedido pelo alimento espiritual das Escrituras. O pão eucarístico. A tradição viu nesta petição uma profecia da Eucaristia. São Cipriano escreveu: "Pedimos que nos seja dado nosso pão, isto é, Cristo, porque Ele é o pão daqueles que tocam seu corpo." A espiritualidade monástica desenvolveu práticas impressionantes em torno desta petição. Os monges do deserto costumavam rezar estas palavras enquanto assavam o pão literal.
transformando o ato cotidiano em ritual sagrado. Santa Gertrudes relatou em suas revelações que cada vez que recebia a Eucaristia com esta petição no coração, experimentava graças especiais. Na vida prática, esta petição nos ensina a confiança radical, como os pássaros do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Mateus capítulo 6, versículo 26, somos chamados a viver num abandono filial à providência. A partilha obrigatória. Dizer pão nosso é comprometer-se com a justiça social. São Basílio perguntava: quando guardas pão numa despensa, enquanto o outro morre de fome, de quem é realmente esse pão? O presente como sacramento. Ao limitar o pedido a hoje, aprendemos a valorizar o momento presente como espaço da graça. O Catecismo da Igreja Católica, número 2837, explica que o pão cotidiano designa os bens terrestres necessários à subsistência de todos. Mas também recorda que há outra fome do homem, que só Cristo pode saciar. Que ao rezarmos esta petição, possamos fazê-lo com a consciência de que estamos pedindo muito mais que alimento. Estamos suplicando pelo próprio Cristo, que se deu a si mesmo em resgate por todos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 6. E continua a se dar a nós a cada Eucaristia, a cada manhã, a cada instante em que confiamos na providência do Pai. 4. O perdão que liberta, a chave esquecida para os milagres. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Estas palavras de Jesus encerram um dos princípios mais revolucionários e, paradoxalmente, mais negligenciados da espiritualidade cristã. O perdão não é um mero apêndice moral da oração, mas seu coração pulsante, a condição indispensável para que todas as outras petições sejam atendidas. As Escrituras revelam a profundidade desta verdade. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celestial também vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará vossas ofensas. Mateus 6, versículos 14 e 15. Jesus não deixa margem para interpretações brandas. O perdão que recebemos está intrinsecamente ligado ao perdão que concedemos. Os padres da Igreja viram nesta petição uma das exigências mais radicais do Evangelho. São João Crisóstomo advertia: não adianta jejuar, orar, dar esmolas, se guardamos rancor no coração. Santo Agostinho chegou a afirmar que o perdão é o único milagre que Deus condiciona à nossa vontade. Na tradição monástica, desenvolveram-se práticas impressionantes para viver este mandamento. Os monges do deserto incluíam na oração contínua os nomes de seus inimigos. Santa Teresa d'Ávila ensinava suas freiras a rezar especificamente por quem as havia caluniado. São Francisco de Assis chegou a beijar as mãos de um frade que o traía constantemente. Mas por que este perdão é tão essencial? A teologia nos revela 3 dimensões profundas. Ontológica: o rancor deforma a imagem de Deus em nós. Perdoar é restaurar nossa semelhança divina. Comunitária: nenhuma graça flui numa comunidade onde há divisões não curadas. Cósmica: o não perdado é porta aberta para influências malignas, como mostra a parábola do servo impiedoso, Mateus capítulo 18, versículo 23 a 35. Na prática espiritual, esta petição exige de nós exame de consciência diário. Quem ainda não perdoei hoje? Que feridas ainda sangram em minha memória? Ação concreta. Às vezes, o perdão precisa ser expresso em palavras ou gestos, como Zaqueu fez. Lucas 19, versículo 8. Oração transformadora. Rezar por quem nos ofendeu, seguindo o exemplo de Estevão. Atos, capítulo 7, versículo 60. O Catecismo da Igreja, número 2840, é incisivo.
Este pedido é tão importante que é a única parte do Pai Nosso que Jesus comentou explicitamente. A graça do perdão é tão vital que a Igreja a instituiu como sacramento específico. Que ao pronunciarmos estas palavras, tenhamos a coragem de fazer o inventário de nossos ressentimentos e a generosidade de liberar aqueles que nos feriram, não porque mereçam, mas porque Cristo nos liberou primeiro na cruz, quando disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas, capítulo 23, versículo 34. 5. Não nos deixeis cair em tentação. O segredo dos santos para vencer o mal. E não nos deixeis cair em tentação. Esta petição do Pai Nosso revela uma profunda compreensão da natureza humana e da batalha espiritual que todo cristão enfrenta. Nas palavras aparentemente simples deste pedido, encontramos um tesouro de sabedoria ascética desenvolvida ao longo de 2 milênios de tradição cristã. O apóstolo Tiago nos esclarece: ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Tiago 1, versículo 13. Esta distinção crucial nos ajuda a entender que não estamos pedindo para Deus nos isentar de toda aprovação, pois, como diz São Paulo, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Mas sim para que Ele não permita que sucumbamos quando a provação vier. Os padres da Igreja desenvolveram uma sofisticada teologia da tentação. São Gregório de Nissa explicava que há 3 fontes de tentação: o mundo, a carne e o diabo. Santo Agostinho distinguia entre tentação de prova, permitida por Deus para nosso crescimento, e tentação de sedução, que visa nossa queda. São João Cassiano ensinava que cada tentação vencida aumenta nossa fortaleza espiritual. Na tradição monástica, os desertos do Egito e da Síria tornaram-se verdadeiros laboratórios espirituais, onde os monges desenvolveram estratégias concretas contra as tentações. Santo Antão do Deserto enfrentou tentações terríveis, mas descobriu que o nome de Jesus era a arma poderosa contra elas. Evagrio Pôntico criou um sistema completo para identificar e combater os 8 pensamentos maliciosos, precursor dos 7 pecados capitais. São Bento incluiu em sua regra o conselho: ao surgir o pensamento mau, esmague-o imediatamente contra Cristo. Mas como aplicar esta petição em nossa vida cotidiana? A espiritualidade cristã nos oferece 3 ferramentas essenciais: vigilância, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26, 41. Os santos recomendavam o exame de consciência diário, fuga das ocasiões de pecado. José, do Egito, nos dá o exemplo ao fugir da esposa de Potifar. Gênesis 39, versículo 12. Invocação do nome de Jesus. A tradição exicasta desenvolveu a oração de Jesus como antídoto contra as tentações. O Catecismo da Igreja, número 2846, explica que esta petição implora o espírito de discernimento e de fortaleza, lembrando que a batalha e a vitória só são possíveis pela oração. Santa Teresa de Ávila deixou um conselho prático: quando sentir a tentação, faça como Davi, corra para o tabernáculo. 1 Samuel 21, versículo 10. A presença eucarística é nosso refúgio seguro. Que ao rezarmos, não nos deixeis cair em tentação, tenhamos a humildade de reconhecer nossa fraqueza e a sabedoria de usar as armas espirituais que a Igreja nos oferece, desde os sacramentos até o rosário, desde o jejum até a direção espiritual. Pois, como nos assegura São Paulo, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças.
1 Coríntios, capítulo 10 a 13. E 6. Livrai-nos do mal, o escudo invisível que os anjos usam em seu favor, mas livrai-nos do mal. Esta última petição do Pai Nosso constitui um grito de guerra espiritual, um clamor que ecoa desde as catacumbas dos mártires até os confessionários de nossos dias. Mais do que uma simples oração, ela é um escudo de proteção divina que a Igreja nos ensina a brandir contra as forças das trevas. As Sagradas Escrituras fundamentam este combate. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Jesus mesmo, ao ensinar esta petição, sabia que estávamos inseridos numa batalha cósmica entre o bem e o mal. Os padres da Igreja desenvolveram uma teologia profunda sobre esta libertação. Santo Agostinho via nesta petição um resumo de todo o Pai Nosso. Pois que mal maior há senão o afastamento de Deus. São Cipriano ensinava que o cristão que ora livrai-nos do mal com fé, faz tremer as portas do inferno. São Gregório Magno explicava que existem 3 formas de mal: o mal moral, pecado, o mal físico, sofrimento, e o mal espiritual, ação demoníaca. Na tradição exorcística da Igreja, esta petição do Pai Nosso sempre ocupou lugar central. O ritual romano de exorcismos inclui sua recitação como arma poderosa contra o maligno. São Padre Pio costumava dizer que um Pai Nosso rezado com fé vale mais que 1000 exorcismos. Santa Gema Galgani relatava que quando os demônios a atormentavam, bastava recitar com fé: livrai-nos do mal, para que fugissem. Mas como aplicar esta proteção em nossa vida diária? A espiritualidade cristã nos oferece 4 estratégias comprovadas: o uso dos sacramentais, água benta, sal bento, medalhas e o sinal da cruz, como armas espirituais. Cf. Efésios, capítulo 6, versículos 10, 17. A invocação dos santos anjos. Ele dará ordens a seus anjos a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Salmo 91, versículo 11. A prática da oração contínua. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5, versículo 17. Especialmente o rosário, que São João Paulo II chamou de escudo contra o mal. A fuga das ocasiões de pecado. Aquele que ama o perigo nele perecerá. Eclesiástico, capítulo 3, versículo 27. O Catecismo da Igreja, número 2851, explica que neste pedido o mal não é uma abstração, mas refere-se a uma pessoa, Satanás, o maligno, o anjo que se opõe a Deus. Santa Teresa de Jesus deixou este conselho imortal: quando sentires o assédio do maligno, faz como as crianças, grita mais alto por tua mãe. Nada aterroriza mais o demônio que ouvir um cristão clamar por Maria. Que ao pronunciarmos livrai-nos do mal, tenhamos a consciência de que estamos ativando a mesma força que venceu o pecado na cruz e que a Virgem Maria esmagou a cabeça da serpente. Pois como nos assegura São João: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João capítulo 4, versículo 4. 7. O Amém, final. O selo de Deus que ativa todas as promessas. Amém. Esta única palavra que encerra o Pai Nosso não é mera formalidade litúrgica, mas o selo divino que transforma nossas petições em realidade espiritual. No livro do Apocalipse, Cristo se revela como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Apocalipse 3, versículo 14. Mostrando que quando pronunciamos este termo, estamos nos unindo à própria voz de Deus. Os padres da Igreja descobriram camadas impressionantes neste Amém final. São Jerônimo traduziu Amém
do hebraico, como fiel, ou que assim seja, destacando seu caráter de aliança. Santo Agostinho ensinava que o Amém é nossa assinatura no contrato espiritual com Deus. Ao dizê-lo, confirmamos tudo o que pedimos. São João Crisóstomo via nesta palavra uma espada contra o mal. O demônio treme quando o cristão diz Amém com convicção. Na tradição judaica, o Amém contém as mesmas letras da palavra fé e educação. Os rabinos do tempo de Jesus ensinavam que quem diz Amém com devoção tem seus pecados perdoados. Talmud, Shabat 119b, abre as portas do paraíso. Midrash Terrilim 106. A igreja primitiva elevou este entendimento. Os mártires pronunciavam Amém como última palavra antes do martírio, como Santo Inácio de Antioquia. Os catecúmenos só podiam dizer Amém após o batismo, como sinal de plena inserção no mistério. 3 níveis de poder no Amém do Pai Nosso. Nível profético, Isaías capítulo 65, versículo 16. Quando dizemos Amém, declaramos que Deus já respondeu nossa oração no céu antes de vermos na terra. Nível sacramental, 1 Coríntios 14, versículo 16. O Amém da Eucaristia e o do Pai Nosso se completam, um selando o corpo de Cristo, outro selando nossas petições. Nível combativo, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. É nosso sim à aliança que quebra os nãos do inferno em nossa vida. Prática transformadora. Os monges copistas medievais observavam que Amém contém numericamente Aleph, 1, Nun, Deus Uno Men, 40, Lun, tempo de prova, como os 40 anos no deserto, Nun, 50, Nun, jubileu e libertação. Ao dizer Amém conscientemente, após o Pai Nosso você está assinando um contrato celestial, liberando os anjos para agirem. Apocalipse 8, 3, 4. Preparando seu coração para receber as respostas. O Catecismo, número 2856, afirma: o Amém final toma todo o Pai Nosso e o leva ao sim de Cristo, que ao pronunciá-lo, você o faça com a consciência de que está colocando o selo da Trindade sobre tudo o que foi pedido e tudo o que será revelado nos próximos blocos. 8. O Pai Nosso como exorcismo. A arma secreta da igreja primitiva. Contra as trevas, todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Lucas, capítulo 11, versículo 17. Quando Cristo nos entregou o Pai Nosso, não estava apenas nos ensinando a orar, estava nos armando para a guerra espiritual. Documentos antigos revelam que os primeiros cristãos recitavam esta oração como fórmula exorcística, com um poder que fazia tremer as forças do inferno. Evidências históricas impressionantes. O Testamentum Domini, século IV, prescrevia: quando um possesso for trazido, o bispo imporá as mãos e 3 diáconos recitarão o Pai Nosso em voz alta sobre ele. Santo Antão do Deserto, segundo. Santo Atanásio vencia as tentações demoníacas repetindo como mantras as palavras do Pai Nosso, especialmente livrai-nos do mal. O ritual romano de exorcismos, 1614, mantém até hoje a recitação solene do Pai Nosso como parte essencial do rito. Por que esta oração aterroriza o maligno? Autoridade cristológica. São Cirilo de Jerusalém ensinava que o diabo não suporta ouvir as palavras que saíram diretamente da boca de Cristo. Estrutura trinitária. Cada petição corresponde a uma pessoa da Trindade. Pai Nosso. Deus Pai Criador, pão cotidiano. Cristo Eucarístico, não nos deixeis cair. Ação do Espírito Santo. Casos documentados de libertação. São Bento de Núrcia. Sua biografia relata que ao recitar o Pai Nosso, correntes invisíveis se rompiam sobre endemoninhados. Santa Gema Galgani escreveu em seu diário que demônios gritavam quando ela pronunciava: santificado seja o vosso nome.
Padre Pio. Recomendava o Pai Nosso rezado em latim como artilharia pesada contra Satanás. Método dos monges do deserto, para usar o Pai Nosso como proteção. Ao acordar, rezar lentamente, santificado seja o vosso nome, enquanto traça o sinal da cruz na testa, criando uma armadura matinal. Em tentação, repetir, livrai-nos do mal como mantras, até sentir alívio espiritual, prática atestada em A Vida de Santo Antão. Antes do sono, recitar toda a oração sobre a cama, como Josué consagrando a terra prometida. São Gregório, de Nissa. Dados teológicos pouco conhecidos, no original aramaico, a palavra tentação, nisiona, também significa provação metalúrgica, revelando que Deus permite testes para nos purificar como ouro. A versão siríaca do Pai Nosso usa o termo Deliver us from the evil one, livrai-nos do maligno, deixando claro o sentido pessoal do mal. O Papa Leão XIII, após ter uma visão aterrorizante de demônios atacando a Igreja, compôs a oração a São Miguel e ordenou que se rezasse o Pai Nosso após cada missa como proteção, prática que durou de 1886 a 1964. Exercício prático de libertação. Quando sentir opressão espiritual, faça o sinal da cruz, reze o Pai Nosso em voz alta, pausando após, livrai-nos do mal. Declare, pelo poder desta oração dada por Cristo, ordeno que todo espírito imundo se afaste agora. Amém. São João Paulo II afirmou, o Pai Nosso contém em si toda a força do Evangelho, que ao compreendermos seu poder exorcístico, possamos usá-lo não com medo, mas com a autoridade de filhos de Deus, pois maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4, versículo 4. 9. O Pai Nosso, esquecido de Lucas capítulo 11. A versão que a Igreja quase não ensina. Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11, versículo 1. Esta simples súplica dos discípulos gerou uma versão alternativa do Pai Nosso que muitos fiéis nunca ouviram na íntegra. Enquanto a versão de Mateus 6, versículos 9 a 13, se tornou a forma litúrgica, a redação de Lucas guarda pérolas teológicas surpreendentes que revolucionam nossa compreensão da oração dominical. Diferenças cruciais entre as duas. Versões: o pão de amanhã, Lucas 11, versículo 3. Mateus, o pão nosso de cada dia, Epioúsios supersubstancial. Lucas, dá-nos cada dia o pão de amanhã. Grego, ton arton, emon, ton epiousion. Os padres do deserto interpretavam isto como A, provisão para o futuro escatológico. B, antecipação da Eucaristia, pão do céu já disponível hoje. O perdão condicional. Lucas é mais enfático, pois também nós perdoamos. Lucas 11, versículo 4. Reflete o ensinamento de Jesus em Lucas 6, versículo 37. Perdoai e sereis perdoados. Ausência de seja feita a vossa vontade. Teólogos como Joaquim, Jeremias sugerem que Lucas preservou a forma mais primitiva. Mostra foco imediato no reino presente. Tesouros escondidos na versão lucana. Contexto original. Jesus ora antes de ensinar a versão de Lucas 11, versículo 1. Revela que o Pai Nosso nasce da experiência orante de Cristo. Parábola do amigo importuno. Lucas 11, versículos 5 a 8. Vinculada diretamente ao Pai Nosso, ensina a perseverança na oração que a versão matiana não explicita, estrutura querigmática mais, curta e direta possivelmente usada na catequese de convertidos, porque a Igreja privilegiou Mateus. A versão mais longa se adaptava melhor à liturgia, inclusão de seja feita a vossa vontade, reforçava a obediência eclesial. O amém final em Mateus fechava ritualmente a oração. Exercício de imersão na versão lucana.
reze lentamente. Lucas 11, versículos 2 a 4. Medite especialmente em O Pão de Amanhã. Pergunte-se, o que esta versão mais curta revela sobre as prioridades de Jesus? Santo Agostinho já observava. Lucas nos dá o mel puro, Mateus o mel trabalhado pela colmeia da igreja. Ambas as versões são válidas, mas conhecer a forma lucana nos devolve a simplicidade radical do primeiro ensinamento de Cristo sobre a oração. Conclusão: chegamos ao final desta jornada profunda, onde desvendamos juntos os mistérios ocultos do Pai Nosso. Desde o poder transformador de santificar o nome de Deus, até a proteção sobrenatural contra o maligno, cada palavra desta oração que Jesus nos ensinou se revelou uma verdadeira arma espiritual para a nossa vida diária. Se ao longo deste estudo você sentiu seu coração arder ao compreender novos significados do Pai Nosso, alegre-se. Isso é sinal de que o Espírito Santo está abrindo seus olhos para a riqueza desta oração que vai muito além de simples palavras repetidas. E se ainda restam dúvidas, não se preocupe. A graça de Deus age continuamente naqueles que buscam compreender sua vontade. Agora, quero fazer um convite especial. Se este vídeo tocou seu coração e você deseja se comprometer com uma vida de oração mais profunda, comente abaixo: Pai Nosso, transforma-me. Esta simples frase é seu amém pessoal a tudo o que aprendemos hoje. E se você ainda não é inscrito no canal, esta é a hora de se juntar à nossa família. Clique no botão de inscrever-se para não perder os próximos estudos bíblicos que prepararemos com todo cuidado. Sua inscrição ajuda este ministério a alcançar mais pessoas sedentas pela palavra de Deus. Não esqueça de curtir este vídeo e compartilhar com alguém que precisa conhecer o poder oculto do Pai Nosso. Você pode estar levando a chave que faltava para transformar a vida espiritual de alguém. E se já é inscrito, comente: eu rezo com poder. Quero agradecer por fazer parte desta comunidade. Antes de finalizar, lembre-se: o Pai Nosso não é apenas uma oração, mas um mapa para a vida espiritual dado pelo próprio Jesus. Cada frase contém sabedoria divina para guiar seus dias, proteger sua família e aproximá-lo de Deus. Então, antes de sair, faça uma pausa. Feche os olhos e reze lentamente um Pai Nosso, aplicando tudo o que aprendemos hoje. Sinta cada palavra com novo significado e profundidade. Que o Pai Celestial, que conhece todas as suas necessidades antes mesmo que você as peça, continue abençoando sua caminhada. Agora, em silêncio, experimente a presença divina. Comece a oração do Pai Nosso enquanto continua a música.